o nosso quadro Doutor Responde de hoje, eu vou conversar com a doutora Sheila Piccoli, que é médica endocrinologista. Doutora, nesse tempo, principalmente agora, de Covid-19, são tantas perguntas. Vou começar perguntando com relação à obesidade. Agora que as pessoas estão em isolamento, né? Muita gente, até por uma compulsão, nervosismo diante da situação, está aproveitando para comer mais. E aí, o que a gente faz? Uma boa tarde a você. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde aos telespectadores. Bom, para falar de obesidade, principalmente num período tão difícil, né, tão desafiador, nós estamos vendo isso diariamente, né, nos consultórios, na conversa entre os amigos. Realmente as pessoas estão perdendo a rotina, né, comendo em maior quantidade, comendo alimentos que são mais calóricos, aquelas besteiras, aqueles lanches, né, que acabam contribuindo sim para o ganho de peso. Então, nesse momento, claro, a gente não pode se cobrar muito, mas também não dá para relaxar dos cuidados, né, necessários. O que eu tenho orientado no consultório, orientado os pacientes, amigos, enfim, para tentar manter uma rotina alimentar. Então, acordar, fazer o seu café da manhã, parar para fazer o almoço, alimentar-se adequadamente, ou seja, ter horários e ter uma rotina dessa alimentação. Não fugir muito do que era antigamente, antes da pandemia. Quando que a gente percebe que a obesidade pode ser um problema, que a gente está acima do peso? Como saber? Então, nós usamos muito o IMC, que é aquele índice de massa corporal. É dividir o peso pela altura ao quadrado, tá? É uma fórmula para a gente saber qual que é a nossa relação entre o peso e a altura. Se estiver até o número de 25, nós consideramos um peso normal, um peso adequado para aquela altura. Acima do 25 ao 30, nós consideramos como sobrepeso. Acima do 30 já é obesidade. Tá? Então, acima do 30, certamente eu tenho que buscar ajuda. Mas eu não vou esperar chegar em níveis tão altos. Antes disso, podemos sim buscar auxílio médico, auxílio com nutricionista, enfim. Pedir ajuda é o início, né? Entender o que está acontecendo de errado. Às vezes é alimentação, às vezes é esse comer emocional que a gente fala, né? Comer pela compulsão, sem fome realmente, comer muito rápido, naqueles momentos de estresse, pode levar sim ao ganho de peso. Quando Doutora, nota que já está acontecendo isso, tem que buscar ajuda. tem que buscar ajuda, com certeza. Sim. Existe uma preocupação, né, desses casos graves de coronavírus, das pessoas que estão com diabetes e obesidade, né, e que Perfeito. infelizmente muitas não resistem. Por que essa relação? O que acontece? Porque essas pessoas aparentemente ficam em estado mais grave, né, quando tem essas Uhum. comorbidades. Isso. Então, Danúbia, tanto a obesidade quanto o diabetes são as duas grandes comorbidades, né, que estão influenciando e muito no risco de mortalidade da doença. A outra seria a idade mais avançada. Então, tanto o diabetes quanto a obesidade são doenças inflamatórias no nosso corpo que causam alterações no nosso sistema imune. E essa inflamação também ela prejudica o correto funcionamento das nossas células de defesa, do jeito que o nosso corpo lida com essas infecções, enfim. Então, para quem já tem o diabetes, o mais importante, né, é fazer o tratamento bem adequado, é manter os níveis da sua glicose dentro do padrão, tá? Então, junto com o seu médico, com o seu endocrinologista, é sempre conversado quais são as metas de tratamento, quanto que a minha glicose tem que estar para estar bem adequada. Em relação aos pacientes que têm obesidade, por mais, como a gente conversou anteriormente, que as pessoas estão realmente ganhando um pouco mais de peso, um pouco mais descontroladas na alimentação, eu tenho visto também pacientes que, pela preocupação pelo Covid, estão se cuidando ainda mais, tá? Estão buscando se alimentar de forma mais regular, até mesmo buscando na consulta, né, meios para controlar o excesso de peso, preocupados por essa comorbidade. Então, por mais que a pandemia tenha esse efeito tão negativo que a gente está vendo, tem influenciado muitas outras pessoas a adotar bons hábitos, bom estilo de vida. É o momento.
é um momento, com certeza, da gente repensar e a gente está vendo o quanto que a prevenção é importante, né? Principalmente agora. Então, fazer exercícios, cuidar da alimentação, quem tem diabetes, cuidar também, redobrar os cuidados, isso que é importante não só nesse momento, mas em todos da nossa vida. Bom, doutora, muito obrigada, né, pela entrevista e seja sempre bem-vinda aqui no nosso Balanço Geral, né, para trazer os esclarecimentos aí para a nossa população. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Danúbia. Muito obrigada pela oportunidade, aproveitando hoje o dia do endocrinologista para falar sobre tanto diabetes, obesidade, temas tão importantes. Muito obrigada.